Muito bem, boa tarde para você. Quase que eu falei estamos de volta, mas eu estou de volta porque ontem eu não estava aqui, né? Fui corrido desse programa, brincadeira, um programa especial para o Dia das Mulheres. Que honra acompanhar vocês aqui, afinal de contas, a maioria da nossa audiência à tarde são mulheres. Mas você, homem, também sinta-se abraçado. É aqui um programa da família com temas especiais, com ela também, a minha colega Suzane. Parabéns, Patrícia Piper estava aqui ontem. Obrigada. Um programa especial que eu tive o prazer aí de receber as notícias. A gente estava no treinamento aqui à tarde, mas a pessoa falou, olha que programão, eu disse, quase que eu senti que eu não... Cris, eu estou aqui por acaso. Foi sensacional. Sabe aquele negócio? Foi sensacional, mas não deixei de sentir a sua falta. Deixa eu olhar no teu olhar. Deixa eu ver no teu olho se é verdade. Olha, foi sem sorrir, fala de novo. Fale de novo sem sorrir. Se você sentiu minha falta. Não, é verdade. Viu? Viu? Ela não sentiu, ela tá fazendo aquele carinho. Não senti a sua falta, mas que bom que você tá de volta. Claro, porque eu passei um dia fora só. Eu acho que se fosse mais dias... Ainda não. Você não, viu? Que bom que você tá que aqui. maldade que ela tá vendo comigo. Eu falando que se fosse mais dias, brotaria uma saudade. Ai, gente, vocês aí de casa, não se assustem, tá? São brincadeiras que a gente faz pra poder sorrir. Ó, chega até lacrimejei aqui, ó. É bom. Ela tá de tanta felicidade de imaginar que eu não venha mais. Agora é o seguinte, tem coisas que a gente não imagina. E acontece, Suzane, porque tem coisas que a gente projeta nessa vida e a gente esquece que é uma montanha-russa. E tem coisas que não estão no nosso controle, apesar de achar que está. E acontece. E o aí, tema de hoje é paternidade não planejada. Ou seja, você disse, olha, fiz um acordo com a esposa, não quero ter filhos, está tudo bem e tal. E de repente, acontece. Suzane, estufa o peleguinho aqui, ó. O calombinho, vai lá, tum, outro coração batendo. E agora? Meu Deus do céu, porque quando você se planeja e ouve esse coração, também te dá um negócio. Agora, quando você não criou uma estrutura para receber isso, o que nós fazemos? O que se faz, Suzane? Eu pergunto para você, explique para esse homem agora. O que é que acontece? Esse vai ser um tema muito interessante de estar aqui hoje para poder escutar você aí que é pai, que está nos ouvindo, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Nós temos um psicólogo aqui hoje que também é pai, tem o Cris aqui também que é pai, né? Então vou estar ouvindo um pouquinho de vocês, porque assim, se é paternidade ou maternidade, toda surpresa gera, né, uma questão toda. Mas e do ponto de vista do pai? Então, esse é o nosso programa de hoje, é acolher você pai, trazer aqui informações de como você pode aceitar melhor essa paternidade, como que você pode encarar os desafios, né? O homem com essa presença toda estrutural que a gente tem dentro de casa, né? Mas também é um ser que tem emoções. Enfim, esse programa é para você e para você que é mãe, é mulher que está assistindo a gente, ouça esse programa para você, de repente, ajudar um pai que está um pouquinho desesperado aí do seu lado. Verdade, o homem está todo fragmentado e tem que ser base de alguém. Onde é que eu vou encontrar força? Calma, conhecimento. O desconhecido nos assusta, mas a verdade te liberta. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta. Boa tarde para você que ligou a TV nesse momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. É o seguinte, hoje estamos falando sobre paternidade não planejada e a gente quer a sua participação por aqui. Seja você pai, seja você a mãe que também vive nesse contexto, enfim, a gente quer a sua participação e de que maneira, Cris? Fácil. Olha, já devia estar no seu celular, mas como aqui a gente tem um coração de pai, um coração de mãe, a gente pega os filhinhos aí e carrega do coração. Então, ó, mais uma vez, tá? Esse WhatsApp que está passando aqui, que é o DDD 12 9 8315 0249, salva aí, contato entre família e manda a sua participação, manda o seu nome para a gente mandar um abraço, faz a pergunta para o nosso especialista, coloca a tua perspectiva de como você lidou com essa situação e se não quiser colocar o nome, estou com vergonha, o que eu faço? Anônimo. Então, assim, aconteceu uma paternidade não planejada, você está desesperado, não está conseguindo ainda aceitar essa ideia de ser pai, pode mandar a sua dúvida, conta a sua experiência, nosso psicólogo vai te ajudar e te auxiliar nesse momento. Seja qual for a sua dúvida do tema, nosso telefone, a partir desse momento, está aberto para receber a sua interação aqui, tá bom? Tô bem, bora lá, vamos para a nossa Sala da Verdade, que a gente sempre encontra aqui os parceiros e amigos. Esse profissional que volta, né, pra gente aí, ele que já está... Pois é, a gente se encontrou, é a quarta vez já, por isso que o tempo passa, por isso que os grisalhos me acompanham. Quem está conosco aqui é o nosso grande parceiro, Fernando Jocadar.
Acertou. Acertei? Acertou. Rapaz. Depois de 4 vezes, Depois de né? 4 vezes, em algum momento tinha que dar Tinha que certo. né? acertar. Isso Cara, mostra que, pô, apesar das surpresas, não desista, Suzane. Nunca. Gente, o Fernando, ele é psicólogo, como o Cris falou. Ele é especialista em terapia comportamental, cognitiva, tratamento do humor e ansiedade e atende todo o público, né? Crianças, adolescentes, adultos, casais também. Então tem bastante experiência para conversar aqui com a gente. E a gente estava conversando antes de começar o programa, Fernando, interessante você também falar um pouquinho da sua experiência de pai, né? Você tem quantos filhos? Para o pessoal entender que você tem uma experiência, né? Já com 3. Eu tenho filhos de todos os tipos, né? Então, eu tive filho ainda adolescente, né? Então, foi uma paternidade não planejada. Dá para contar uma experiência sobre isso, né? Que transforma bastante o curso da vida, né? Mas você de casa fica tranquilo que no fim dá certo, né? Depois eu tive Então, você teve com 15, a sua filha hoje tem 30, que você falou pra gente, né? Isso, É chefe de cozinha, mora fora no exterior. Tá super bem aí. O pai só de falar dá um sorriso, você viu? É, cheio Tá de no orgulho. exterior, tá super bem. Você viu que começou com uma notícia complicada. Hoje ele tá sorrindo com a filha E dele. é bonito demais. Se mostrar a foto, você fica até assim, Ai. estonteante. Aí tem o Miguel, de 9. E agora, durante a pandemia, eu me casei. E me casei com uma pessoa que já tinha uma filha de 3 anos, né? Então agora tem a Gigi. Né? Então São 3. daí já é uma paternidade que foi do último tema que a gente falou, mas socioafetiva. Socioafetiva. Né? Não é biológica, mas a gente vai agregando aquele carinho de pai que você vai, com a Muito convivência, trazendo para você. Embora ela tenha um pai super legal, super bacana e presente na vida dela, mas amor nunca é demais, né? Nunca, nossa, nunca. Fernando, você tem essa experiência de vida própria, você é especialista, né, como psicólogo. Como que faz para aprender a gostar da paternidade? Eu não vejo a paternidade como algo que você tenha que gostar. Eu entendo a paternidade como um atributo, né? Eu creio muito assim que, independente de qual seja a sua crença religiosa, a sua fé, né? Eu creio muito que Deus, Papai do Céu, nos fez com alguns atributos que são nossos. Dentro da neurociência, eles vão falar assim, olha, vão existir algumas questões de memória biológica que pertencem ao ser humano, que está aqui dentro, fica no meio do cérebro, num lugar chamado núcleo accumbens aqui, que determina determinados comportamentos teus, quer você queira ou não. E a necessidade de ser pai e mãe, né, ela pertence a esses atributos que a neurociência chama de atributos biológicos. Ou seja, eu nasci para ser pai. Não nasci para ser psicólogo. Não vem escrito, você vai ser psicólogo, você vai ser repórter, você vai ser apresentador. Não, você vai ser pai. Né, você nasceu para ser mãe. E é assim que a biologia consegue explicar por que chegamos a 8 bilhões de seres humanos, porque pertence a nós esse impulso, esse comportamento instintivo de ser pai. Fernando, eu acho que o meu veio aguçado, viu? Vai parecer até presunçoso dizer isso, mas eu amo maternar. Então, né? É uma coisa interna, inexplicável. Inexplicável. Não passa pela razão. E vou te perguntar, apesar de ser essa questão toda, algumas pessoas até têm medo do próprio parto, né? Estava conversando esses dias com uma amiga aqui, falando justamente, ela tinha uma aversão, estou falando de uma mãe aqui, para dar um exemplo do pai, onde a gente vai costurar. Não quero. Esses dias, né? Até hoje, que a pessoa falou, olha, uma pessoa meio que me despertou essa questão toda. E eu fiz uma pergunta para ela, né? Já que ela decidiu... Não? Não, ela tinha decidido não ter, mas agora ela decidiu que gostaria, o medo dela era só o parto. Eu disse, olha, você vai trocar um dia, o resto da tua vida por um dia que você tem medo? Nela identificou-se o medo, o parto. Mas tem pessoa que fala, eu não gostaria. Se a gente já foi desenhado por o nosso pai para isso, como a psicologia você vê essa questão de ter uma escolha de não ser, para já a gente descobrir a questão toda de ser surpreendido com o ocorrido, né? Vamos desenhar antes de acontecer. Sim, entendi. Diante da pessoa que é programada para isso, foi desenhada, como é que vem a escolha de não ser aí para essas decisões? Essa pergunta uma boa pergunta, né? Bem capciosa. Acho que eu vou embora. Pegou você de jeito, Fernando. A questão é assim, né? Então, nós somos programados para ser pai. Existe uma programação.
E quando existe uma programação, como vocês fazem o programa de vocês, ele tem tempo, ele tem a hora certa, né? Eu recebi lá, você tem que estar lá 1h30, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, blá, blá, blá. Né? Aí a moça falou assim, 10 segundos, 5 segundos, e nós iniciamos, né? Não começamos fora do horário, não começamos o horário que queríamos, né? Não vamos fazer o que quisermos, a hora que quisermos, né? Então, a paternidade, ela obedece uma programação biológica. Existe o tempo certo de ser pai, o momento certo de ser pai. Isso biologicamente. Socialmente, também existe o momento correto hoje de ser pai. Nós vivemos hoje no mundo capitalista. Então, quando se pensa em ter um filho, quando você vai programar, vamos falar do antônimo do tema, né? Quando você vai programar um filho, você também programa dentro de um contexto social. Né? Estou empregado, não estou, o que eu ganho é suficiente, não é. Meu relacionamento é estável, não está. É o momento correto, não é. Né? Então, quando tudo isso acontece dentro de uma programação, está tudo certo. Né? Também temos uma outra corrente que surge, que são as pessoas que decidem ser solteiros e não terem filhos, por exemplo. Ou serem casados e não terem filhos. Né? Algumas pessoas não fazem essa opção, eles não podem realmente ter filhos e desejam não ter filhos afetivos, né? Por adoção, etc. e tal, né? E vão ter que aprender a viver com esse, eu diria, com essa certa frustração desse instinto de não ter realizado a paternidade e a maternidade. E tem pessoas que fazem a opção por não ter. É um número muito baixo de pessoas que hoje fazem a opção por não ter filhos. Acho que se vocês forem, até uma pauta interessante, pessoas que não querem ter Fizemos filhos. um programa. Trouxemos deve até um casal aqui. É difícil você encontrar, né, pessoas assim que falam, olha, eu não quero ter filhos, ou não vou ter filhos, ou programei minha vida para não ter filhos, né? E ele não ter durante a sua vida um momento que ele sinta falta de ter filhos. Eu não vi no consultório ainda, já atendi muitos casais que não têm filhos, mas eu ainda não vi uma pessoa, um casal que não teve filhos, que falou assim, eu nunca pensei em não ter filhos. Ele não tem, mas ele pensou em ter. Ele falou assim, como seria? Né? Como deve ser buscar na escola, como deve ser fazer tarefa, como deve ser essas experiências que só tem a pessoa que tem filhos. Fernando, você falou uma coisa muito legal agora, porque a gente tem uma história que é bem nesse contexto, muito legal essa história. Eu vou conversar agora com o André Ocano, ele é professor universitário, e é o seguinte a história dele. Ele e a esposa, ele até já tinha pensado, ele pensava até em ser pai, mas a esposa não queria ser mãe. Então eles combinaram lá desde o começo, antes do casamento, que eles não teriam filhos. E ok, estava tudo bem, estava tudo certo, esse era um assunto super resolvido entre eles. Tão resolvido que ninguém ficava cogitando, um dia, se. Era super resolvido. Eles construíram uma casa, de tão resolvido que era esse assunto, eles não contemplaram nenhum quarto para criança, né? Tinha um quarto deles, escritório, e no máximo ali um quarto de visita. Certo. Depois de 4 anos, eles não só engravidaram, ela engravidou, né? Não só tiveram um filho, mas 2, são gêmeos. Eu convido agora para a conversa o André Ocano. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Suzane, Cris, Fernando, uma boa tarde a vocês, viu? É uma alegria estar aqui dividindo a minha experiência com vocês. André, eu contei aqui um pouquinho desse resumo e eu queria que você falasse agora, porque assim, né, como eu acabei de comentar, vocês ficaram grávidos, né? E aí, ok, nossa, um filho. Aí, de repente, não, são 2 filhos, para quem tinha, assim, muito resolvido essa questão, que não iam ser pais, e a gente está nesse contexto de paternidade não planejada. Então, como foi para você, como pai, virar essa chave? Não vou ser pai agora vou ser pai. Perfeito. Num primeiro momento, a gente toma um choque, né? A gente fica, assim, completamente sem chão. Eu queria pegar um gancho daquilo que o Fernando e que o Cris falaram, no sentido de, muitas vezes, quando chega a gravidez, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, né? É algo, assim, inesperado, eu nem planejava ter filhos, mas o contexto que orbitava em torno da minha situação, eu já tinha uma estabilidade empregatícia, eu já estava num relacionamento duradouro, eu já tinha uma casa, né, aonde morar. Então, assim,
parece que todas as circunstâncias que orbitavam em torno, talvez, de uma preparação para a maternidade já existiam, mas por mera opção a gente decidiu não ter. A gravidez veio, descobrimos que eram gêmeos e isso vira uma chave na gente, né? Assim, é um amor que a gente descobre que a gente nem sabe que existe. É algo trabalhoso. Eu me recordo que, assim, nos primeiros meses, quando essas crianças vieram para casa, a gente não sabia nem o que era sono. A gente, né, somos pais de primeira viagem, a gente tinha dificuldade até para trocar uma fralda, dar banho. É todo um contexto que muda, né? Não muda só os hábitos, mas também a casa, a rotina da casa. E, no final das contas, isso lapida a gente, né? Isso faz nascer em nós talvez uma pessoa melhor, alguém que passa a olhar não só para o próprio umbigo, mas para outras pessoas. E assim, hoje nós não nos imaginamos, e aqui eu falo também em nome da minha esposa, nós não nos imaginamos mais sem essas crianças, sabe? São as joias mais preciosas que nós temos. É o que a gente mais ama nessa vida. Muito bem. Que Eu queria mandar um abraço especial aqui para o Daniel Lid, que está aqui com a gente. Não, o André. É verdade, Rapaz, parecido. quando entrou, pensei, rapaz, eu não sabia que o Daniel Lid que tinha Ficou filhos parecido, gêmeos ficou aqui, mas Depois, no final da entrevista, você canta um trechinho pra gente, que eu gosto daquelas salmos. Opa. Vamos lá, depois, viu, André? Brincadeiras à parte. André, tem coisas que, né, aqui a gente respeita todas as religiões, né? Mas a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Então, tem coisas, cuide muito bem quando você pede as coisas para Deus, nesse sentido, né? Porque, né, por exemplo, eu queria melhorar a alimentação, achei que ia nascer um alface dentro de mim, não, né? Veio a fibromialgia, através da fibromialgia, eu tive um conceito de aprendizado, né? Que eu acho que essa vida aqui é tão curta que se a gente não se abrir para aprender, né? E falando em aprender, você não planejou, né? O André durante a gravidez com a esposa, ao ouvir o som, em breve você vai ouvir 2 seres chamando você de pai. A gente tem a curiosidade de saber qual o rostinho, como é que vai ser a mistura com a esposa. Se eu vou lidar bem com o livre-arbítrio, né? Lidar com essas questões das decisões e se questionando se eu estou preparado para passar os meus conceitos. Mas antes de tudo isso, eu queria te perguntar, qual era a chavinha, né? Tipo, você não precisa dizer o porquê. O porquê de não ter, que você planejou, ele ficou bem menor do que agora tendo? Porque existia um porquê de, será, viajar, de curtir vocês, de viver. Sim. Tem várias pessoas que a gente teve um programa inteiro aqui que decidiram e tiveram um porquê, né? Um propósito para tomar. E estava tudo bem, existe respeito em quem toma essa atitude. Mas calculando hoje o teu porquê anterior, com o inesperado em mãos, está bem maior o inesperado ou o porquê ainda ficou uma coisinha para trás? Caio, é muito boa essa sua pergunta, porque o meu desejo, até antes do casamento, já era de ter filhos. Não antes do casamento, né? Mas quando casamos eu já tinha o desejo de ter filhos. Mas a minha esposa, ela acreditava que talvez este mundo já não estivesse mais preparado para receber mais crianças, sabe? A gente vive numa situação, num contexto muito difícil de valores, né? Questões até financeiras, né? E a gente, assim, pensava muito em o tamanho da responsabilidade de colocar um serzinho no mundo, quanto mais 2, né? E eu até conversava com ela, falou assim, nós temos tantas condições, né? Assim, nós temos condições financeiras, né? Nós temos tempo para nos dedicarmos aos nossos filhos, e depois que eles vieram, assim, parece que, não que sobra tempo, mas a gente arruma tempo, né? E a gente, assim, a gente começa a priorizar determinadas coisas que antes a gente achava que nem teria tempo. Aquele porquê não ter filhos ficou no passado, sabe? A gente já até conversou depois da gravidez, né? Depois que a gente experimentou o gostinho de ser chamado de pai, né? A minha esposa, certa vez, até comentou comigo, falando assim, nossa, quem sabe a gente poderia... Se a gente não tivesse, quem sabe a gente poderia ter? Então, a gente vê, assim, o quão muda, né? Eu disse na minha primeira participação aqui, essa chave que vira na gente, o quanto a gente muda e o quanto a gente se lapida. E muda assim, tanto, né, André, que vocês são professores, a Marjorie é sua esposa, né, a esposa do André, e vocês conciliam seus horários para pelo menos um estarem com os meninos. Então,
mudou tanto que, né, toda a dinâmica da casa. Nós mostramos as fotinhas deles aí agora, do Pedro e do Gabriel. Eles têm 1 aninho, a gente morreu de amor, são lindos, incríveis. Muito obrigada pela sua participação no Entre Família. A joia, Suzane, eu que agradeço a possibilidade de poder compartilhar um pouco da minha história. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Não vai cantar, Suzane? Obrigada. Você não vai cantar? O Cris tá achando que você vai Poxa, cantar. gente, queria uma dos DVDs Salmos 2 ali, fiquei na vontade. Vamos deixar para a próxima, então. Pode ser? Tá joia, Então, gente. tá. Um Tchau, abraço. André, obrigada. Tchau. E agora, Suzane, vamos ouvir uma música? Você vai cantar pra gente? Você sabe que eu não canto, né? E Não. quem canta aqui é você. Então, já sei. Ah. Você quis desafiar o André? Beleza. Chama o bloco Cantando? Cantando. Vamos para um intervalo. Voltamos já. Entre Família está de volta e agora com um presente super especial para você. É como eu sempre digo, né? Assistir um programa tão bom quanto Entre Família, eu diria até que é o melhor programa da tarde brasileira e ainda ganhar presente. Legal, né? Olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Essa revista que leva o nome do nosso programa. Nós sempre abordamos aqui no Entre Família assuntos relacionados à família e nós produzimos então uma revista para que essa revista chegasse até você. Então é o seguinte, é Entre Família todas as tardes e Entre Família na sua casa também. Essa revista pode ser sua e chegar aí gratuitamente. Como? Basta você entrar em contato nesses telefones que estão aparecendo agora na sua tela ou então apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que já vai aparecer e daí você vai entrar em contato com a nossa equipe. Se você preferir, você pode ligar no 12 21 27 31 21 e as meninas vão atender você ou então mandar uma mensagem. Eu quero ganhar a revista Entre Família no telefone de DDD 12 98244 4449. É o seguinte, essa revista, gente, fala sobre vários assuntos relacionados às relações familiares, né? Hoje a gente está falando aqui sobre paternidade, a revista também fala sobre isso, fala sobre maternidade. No Entre Família a gente sempre discute, né? Fala sobre a comunicação, que ela é fundamental, super importante em casa, mas que comunicação é essa? Como fazer isso? Então a gente elaborou essa revista aqui para chegar até você, para você estudar. No final tem alguns questionários para você responder, tem desafios, metas que você vai colocar no papelzinho, sei lá, colocar na geladeira, grudar no guarda-roupa, aonde você quiser, para você sempre olhar e lembrar do propósito que você fez, tá bom? Então, entre em contato agora com a gente para ganhar essa revista gratuitamente na sua casa. Se você já é a nossa telespectadora, já conhece esse material, manda para uma amiga, dá a ela a oportunidade de receber gratuitamente essa revista em casa também. É comigo agora, Suzane? Jogou, ela olhou para um lado, jogou para o outro, mas matei no peito aqui, hein? Aqui que é isso? Estilo Ronaldinho, essa menina, ela só olha aqui, não fala nada, porque esse é o time da Novo Tempo. Tem que sorrir, inesperado, a gente está falando de paternidade, o filho é meu, assumi aqui, ó, peguei, porque agora a questão toda aqui é um direito seu, que a gente saiba o que vai acontecer. E vai acontecer porque é seu direito, pode rodar. Que povo mais chique. Mal começou a vinheta, já tem até telefone tocando aqui no estúdio, para te ver o movimento que esse quadro está fazendo. Um grande abraço para a Maíra Marques, que está produzindo esse quadro aqui. Maíra, ó, você é da ponta da orelha. Manda um abraço para o nosso príncipe. Como é que tá? Hã? O Heitor tá bonitão aí? Que coisa linda. Ela tem um filho maravilhoso, né? Benção, um abraço para o William, esse casal maravilhoso aqui que tem um trabalho especial na Novo Tempo. Cris, eu acompanhei no último dia, é um tema fantástico. E hoje, meu querido, teve o reajuste agora do salário mínimo. E para quem paga a pensão? Eu estou desatento, só vou depositando, vou indo e tal. Abriu o olho todo mundo, né? A gente está aqui para ter instrução. A verdade liberta. Não é para ter confusão. Ai, que povo cheio de mimimi. Existe lei, tem que cumprir. E, na verdade, é seu direito também ter informação aqui no Entre Família. Buscando aquela ajuda especial, quem? A Ivelise está com a gente, Fonseca. A nossa quase que internacionalmente conhecida aqui, né, Via? Estou adorando protagonizar uma nova personagem. Cris e Su, muito agradecida pela chance de estar aqui novamente. E para falar de um tema tão interessante. Eu estava ouvindo o Dr. Fernando, né, falar sobre planejamento ou não da questão de filhos, e tem tudo a ver com o tema de pensão alimentícia. Maravilha. Então, ó, caneta na mão. Não é para colocar no grupo do WhatsApp antes, tá? Porque dá uma briga, negócio, começa a printar, mandou print e acabou a conversa, tá? Então, relaxa, aqui é instrutivo.
a lei liberta, né? Tem toda a verdade, tem várias fontes. Isso, não dela faz poder prova chegar. contra si, não manda para ninguém, por favor, tá? Verdade, o advogado Cuida já de deu uma- si, cuida. Gente, se a Ivelise entrar no teu WhatsApp aí no grupo da família, a gente tem que abrir o olho. Mas, Ivelise, falando sério, né? Teve esse reajuste do salário mínimo e a gente tem que ter um parâmetro para poder atualizar, né? Porque existem os ganhos, né? A pessoa tem que... Aumentou a escola, aumenta a gasolina e o salário mínimo é o parâmetro, talvez não ideal, né? Mas desse reajuste. Como é que funciona? A partir de quando, né? Começou a valer? Quando sai um salário mínimo, né? Naquela porta oficial do governo que ele usa para poder identificar, já está tudo sancionado, tudo prontinho. Qual é o prazo para que esse reajuste entre em vigor? A partir do momento que há mudança, Cris, em relação ao salário mínimo, e se aquela pessoa que paga a pensão alimentícia acordou, ou seja, teve um acordo com o credor da pensão, ou foi uma determinação sentencial que disse que o valor indexador vai ser o salário mínimo, então a partir do próximo mês ele já tem que pagar, com a questão do valor atualizado. Vou exemplificar. Digamos que João deva a Maria o valor de 30% do salário mínimo, de um salário mínimo. Com o valor atualizado, estes 30% que recai sobre um valor de salário mínimo, ele vai aumentar com esse reajuste que houve do salário mínimo. Mas será que todas as pessoas que pagam pensão alimentícia têm como indexador a questão do salário mínimo? Isso que eu ia Não. te perguntar, que você falou, olha, se foi acordado, e eu faço duas perguntas em uma. Sim. Você falou também a questão condicional do SI, que é muito importante, até dentro do direito, Isso. que é o seguinte, a porcentagem, ela pode ser calculada de uma forma diferente Isso. e também o reajuste pode ser com outro padrão, Sim, outro indicador. porque, Cris, as pessoas, muitas não conhecem que a questão da pensão alimentícia não existe um mínimo ou um máximo a ser recolhido. Na realidade, para conceder a pensão, nós dependemos de 3 requisitos, rapidinho. O primeiro é a necessidade de quem está pedindo. Então, quem está pedindo precisa. Pensão, Cris, não é punição. Não é porque o marido largou, não é porque a mulher traiu, não é porque a criança nasceu. Pensão é para atender a necessidade básica do ser humano. É porque precisa comer. É porque precisa sobreviver e estudar. Por isso que a consequência até é mais forte, Isso. não como punição, mas pela necessidade. É para atender a necessidade. Vem com base no princípio da solidariedade social. O ser humano, naturalmente, não é solidário. Naturalmente, nós queremos impor o meu interesse sobre o seu. Então, uma forma que a lei tem de promover a solidariedade é colocar os entes familiares responsáveis pelas necessidades básicas de cada um. Então, você teve um filho, planejado ou não, doutor Fernando, vai pagar pensão alimentícia, seja homem ou mulher, caso esse filho precise. No caso de filhos menores, essa presunção, essa necessidade é presumida, porque a criança, para crescer, precisa de comida, precisa de educação. E o segundo requisito, além da necessidade para conceder a pensão alimentícia, é a questão da possibilidade de pagamento. Isso que eu estou falando é bem sério. Porque se o pai ou a mãe não tiver condição e o filho precisar, não vai ter pensão. Se o filho não precisa, mas o pai e a mãe têm condição, não vai ter pensão. A questão sempre vai ser a necessidade. Sempre a necessidade com a possibilidade. E aí tem que haver uma proporcionalidade. Quem vai pagar também não pode passar fome. A pessoa precisa trabalhar para gerar renda para ela viver, para ela conseguir subsistir ou outro também. Então vamos agora ao indexador. Então imagina um esposo, uma esposa que se divorciaram e aí ele vai manter a pensão para ela, ou ela para ele, tá? No princípio da igualdade. Qual vai ser o acordado? Talvez, se este homem tem registro em carteira e ganha um valor de R$10.000, pode ter acontecido das partes terem acordado no processo de divórcio que a pensão seria 30% do salário dele e não do salário mínimo. Então, ela vai receber 3.000 de R$10.000. Compreende? O percentual é com base nos ganhos que ele tem. Isso pode acontecer da forma como se direcionou o pedido de alimentos. Ah, mas as partes podem combinar o seguinte: sou autônomo e vou ter que pagar a pensão para o meu filho. Qual vai ser o valor indexador? Então, a mãe e o pai combinaram que a pensão para o filho, segunda forma, vai ser o valor de 2 salários mínimos. Então, tá, 2 salários mínimos até antes do reajuste dava 2.200, certo? Mais ou menos. Agora vai dar quase 2.400, vai dar um pouco mais. Então, há de sempre se estar atento
ao qual é o indexador, que pode ser o salário da pessoa, o percentual do salário, ou o salário mínimo, ou o percentual do salário mínimo. Porque nesse caso, se for a questão da CLT, ele vai ter o reajuste normal dele, de dissídio, quinquênio e tal. E que cai tudo. Tudo. Isso aí. Entra ali dentro. Isso Entrou, aí. foi registrado, saiu no recibo. A pensão ela vai recair em cima dos ganhos daquela pessoa. Dos ganhos dele, e o reajuste vai ser o próprio reajuste do salário. Se for o salário mínimo, a cada reajuste. Isso. Pronto, muito legal. E olha a informação que vocês estão trazendo para o público, eu parabenizo mais uma vez. Você é devedor de pensão e o seu indexador é o salário mínimo, não espera receber a reclamação de quem está recebendo o salário, a pensão, e dizer assim, pai, mãe, ou ex-marido, ou a própria mãe idosa, ou pai idoso em relação ao filho. Filho, você não me depositou a diferença. Que diferença? O salário mínimo foi reajustado. Não, mas eu depositei a pensão. Mas tem uma diferença. Automaticamente, o devedor da pensão, com o reajuste do salário mínimo, já tem que reajustar. Porque se houver uma diferença, Cris, você vai dizer assim, Belize, mas a diferença era de R$100. Podem haver punições? Sim. E uma delas é a prisão civil. E outra, né? Existem os direitos, mas é meu dever pagar. Eu não Nota preciso 10. ser... Posso ter que pagar retroativo com os juros ou ter a penalidade. Nota 10. Justamente. E vamos evitar a questão de litigar no judiciário por uma questão de uma diferença que aparentemente pode ser pequena, mas que faz muita diferença na necessidade básica do outro. Então, aqui a promoção é da mediação, da informação, da conversa entre as partes. Se o devedor age de modo proativo, ele protege os próprios direitos dele. E nesse caso a gente envolveu até o psicólogo, né? Tem tanta coisa envolvida ali, envolvendo emoções, que às vezes a gente esquece o propósito, Esse é o tema mais delicado de família. Que na verdade é o bem comum do amor deles, que é a criança, né? Ali que está envolvida a pessoa que está recebendo essa pensão. Agora, mais uma dúvida que deve pairar na sua cabeça. Cris, me representa, menino. Calma, estou tentando aqui, hein? Vou mais uma aqui para a nossa advogada, nossa doutora. E no caso, a pessoa tem muita dúvida, né? Sim. Uma criança, 2 crianças, 3 crianças, isso aumenta? Eu tenho, combinei um salário mínimo. Se forem 2, são 2. Funciona assim ou não, doutora? O pessoal pensa, até eu estava estudando um caso de um pai que teve 11 filhos. E vou contar esse caso prático. Ele teve 11 filhos, aí você vai dizer, por filho vai ser um salário mínimo para cada um? Não, ele nem recebia aí mais do que 3 salários mínimos. Você vai dizer, como ele vai pagar? É sempre, Cris, por isso eu disse e reitero para quem está nos escutando. Os requisitos para pensão alimentícia são 3. A necessidade de quem pede, os 11 filhos precisam. Tudo bem? Precisam, para viver, para crescer. A possibilidade de quem vai pagar. Mas ele pode pagar para 11 filhos um salário mínimo para cada um? Não. Por isso vem o terceiro requisito, a proporcionalidade. Então vai se dividir os 30% talvez do salário dele, ou um salário mínimo, para todos esses 11. Aí talvez quem esteja nos escutando, as mães, coração de mãe, mas não é justo, a minha criança passa fome, ela precisa de mais. Só que o devedor também precisa de condições para continuar gerando recursos numa proporção de realidade. A pensão alimentícia é um tema muito delicado e gera muitos conflitos, porque permeia inclusive outras esferas, Cris, que aí vocês vão decidir depois conversar. Então eu não vou deixar ele ver meu filho, então eu não vou mais fazer nada em casa. Se não pagar, eu não faço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso são questões mais emocionais e psicológicas. E de maneira bem objetiva. Tendo mais filhos, a conta matemática não é por filho um salário. É sempre levando em consideração a situação no caso concreto, a condição desse devedor e a condição também do credor, Cris. Porque vamos a uma outra realidade? E aí eu paro de falar se você quiser. Imaginem que esse casal tenha 4 filhos, mas o filho mais velho, de 17 anos, virou aí um youtuber de influência. E ele recebe direitos autorais, ele está tendo ganhos, e esse filho quer pensão, mas daqui a pouco é capaz desse filho estar pagando para os pais. Porque a pensão alimentícia é para atender uma necessidade básica imediata. É para comer hoje, Cris, não há 10 anos atrás. Então, se hoje, por mais que eu tenha filhos, esses filhos não necessitem, e ainda que eu tenha condição, eu não sou obrigada a pagar a pensão. Entende isso? É sempre levar em consideração a condição e a necessidade. Então, não vai ser um salário mínimo para cada filho, se esse pai ou mãe não puderem pagar. E se eles puderem pagar, vai ser se esses filhos precisarem. E se ainda que eles possam, os filhos não necessitem, não vai ter pensão. E doutora, a gente sabe muito bem do ser humano, né? Ser humano mesmo, que a gente sabe que às vezes um processo é ganho, não para quem às vezes está com a verdade, mas quem está preparado.
Sim. E tem coisas que às vezes não consegue se provar. Por exemplo, Sim. sabe-se que um homem ou uma mulher ganham bastante, mas não tem um registro nenhum, não tem CLT. Aí nós temos uma situação de alguém que não tem CLT e tem vontade de pagar, e tem aquela pessoa, por não registrar os seus ganhos, ela tenta achar uma brecha para não pagar ou não ter até um parâmetro para poder calcular realmente a possibilidade dele pagar diante da necessidade envolvida. Como é que funciona? Atualmente, a legislação ela é muito perfeita em propiciar meios para se executar pagamentos de alimentos. Eu não estou dizendo que o sistema é perfeito, mas é possível, através desses instrumentos que a lei nos possibilita, buscar, através de provas, as situações. Então, vamos lá. A pessoa que tem ganhos, mas não quer pagar, ela se furta e ela sabe que tem que pagar. Qual seria a sugestão que poderia ser dada? Fique de olho nas redes sociais. Porque a pessoa não pode pagar, mas sai para restaurante todo final de semana, faz check-in, pousa com fotos com lanche. Aí você vai dizer, sério, Ive? Isso são provas utilizadas no judiciário. Um histórico, né? Ah, ela mandou mensagem falando, eu viajei semana passada e fiquei num hotel, por isso que eu não pude ir. Ah, eu, na verdade, estou de férias e vou passar uns dias na praia. Estou dando exemplos materiais que demonstram a condição financeira, porque uma pessoa não viaja de graça. Ah, eu ganhei da minha mãe. Às vezes a pessoa pode também deturpar os ganhos financeiros. Então, a lei permite algumas provas, alguns meios de forma coercitiva fazer com que essa pessoa, constranger essa pessoa, não de maneira ilegal, mas para demonstrar essa realidade. Pedir ofícios ao Bacen-Jude, que hoje o sistema do judiciário é integrado ao Banco Central. Então, a gente consegue, pelo CFPF, saber se essa pessoa tem contas em outros bancos, contas correlacionadas, com todo o respeito à questão de informação e proteção aos dados. Um outro caminho, ele é devedor, não quer pagar, mas tem passaporte, quer viajar para fora. Peça em juízo, então, uma tutela de urgência para prender esse passaporte. Porque se a pessoa tem aí como viajar, mas é autônomo e não tem como pagar a pensão, peça para restringir. Uma outra forma que o judiciário tem usado muito para a pessoa que diz que não tem, e na hora ela acaba aparecendo, Cris, e diz, não, agora eu vou pagar, não tenho dinheiro para pagar a pensão. Tá bom, então pede para poder aprender a CNH, a carteira de motorista. Porque a pessoa dirige, ou às vezes depende da carteira para poder trabalhar e aparece. Não, agora eu vou pagar a pensão que eu estou devendo. Então, existem meios de tornarem mais eficazes o pagamento da pensão alimentícia. Tá? Outra coisa, Cris, que você não me perguntou, mas eu vou dizer. Às vezes o credor aparece, coloquem amor nas minhas palavras, mas dá um de santinho a santinho, aparece na casa, o devedor, aparece na casa do credor como presente. Ah, a criança precisa de comida, vou dar a farinha, vou dar o leite. A criança precisa de roupa, vou dar a roupa, mas eu não dou dinheiro. Tire fotos de tudo isso, registre, porque isso demonstra que a pessoa tem condição. O fato de doar coisas não isenta da responsabilidade financeira. Porque como que uma mãe e um pai vai ligar para este outro responsável no meio da noite para dizer, olha, a criança adoeceu, eu preciso de um remédio, vai buscar. Ou eu preciso comprar um pão na padaria, não tem como. E doutora, e rapidinho agora para a gente finalizar, penalidade. Tipo, tem muita gente que leva na flauta, que a gente fala, né? Ah, rapaz, o que quero mandar na minha vida? Fulana de tal está me impressionando, eu não vou pagar. Porque aí coloca todo um histórico emocional, tipo, e até eu coloco, justifico, né? Racionalmente algumas emoções envolvidas com essa questão, mas justiça é justiça, dever. E aí, qual é a penalidade, né? Uma delas é a questão da prisão civil. De fato, é a pessoa ser presa por não pagar a pensão alimentícia. Ah, se ela é presa, ela está isenta do pagamento? Não. A prisão é só com um cunho pedagógico para que o devedor lembre e não cometa o ato novamente. Então, a prisão civil funciona no país? Para alimentos funciona. E na pandemia funcionou com um sistema inovador do judiciário. Outra forma, restringir documentos. Também é possível penhorar as contas da pessoa. Se a pessoa não paga, qual é a penalidade? Pode ter as suas contas bloqueadas. Há uma outra penalidade que a lei permite e que tem sido muito eficaz, Cris. É a questão de constar o nome do devedor no rol de devedores, de restrições, no rol de inadimplentes. Quem trabalha em banco, em empresas que são muito sérias, não permitem que funcionários tenham nomes protestados. Então, o devedor vem correndo pagar para o credor. Fala assim, não, na empresa que eu trabalho, isso não pode acontecer. Está aqui, ó, vou pagar a pensão. Pode contar um segredo?
Me protestaram agora no hall dos minutos aqui. Ai, desculpa. Patrícia Piper e Sara me Nossa, colocaram manda um beijo pra como Patrícia. devedor, mas o povo de casa, eu me permiti Vou entrar entrar nesse com uma hall. liminar contra a Patrícia. Fala Me pra ela. liberta, coloca uma liminar para me libertar. Vou, Tamo fica junto? comigo, sim. Já tem um Obrigada, advogado tá? aqui. Ive, muito obrigado, viu, Prazer por é meu. vir no programa. E toda essa credibilidade, tem um endereço eletrônico para o pessoal poder te acessar nas redes sociais. Qual é o teu endereço do Instagram? Ive Mateu. Muito bem, tá passando aqui, ó, dá um pulinho lá no direct. Vamos pedir para ele fazer conteúdo, né, para a gente poder, né, ter toda essa questão toda descentralizada. Ela que é professora universitária, por isso que ela é pedagoga aqui, por isso que ela tem um jeitinho com Cris, que vai indo, vai induzindo, porque é experiência, meu querido, de quem buscou conhecimento e está distribuindo com você. Ive, obrigado. Viu? Prazer é meu em servir, Cris. Deus continue abençoando vocês. Amém. Patrícia e Sarinha, eu tenho um liminar, tá? Por mais minutos aí, mas eu tenho um pedido para você. Gente, estamos falando de paternidade aqui. Você tem dúvidas? Manda pra gente. Você tem foto, quer colocar uma legenda do inesperado, agora para esse presente que está vivenciando com você. Teve um momento complicado, tem psicólogo aqui, gente. Vamos lá, DDD 12 983 15 0249. Um breve intervalo rapidinho e a gente volta já já. Entre Família está de volta e agora para aquela parte, digamos, prática da nossa discussão, né? Hoje estamos falando sobre paternidade não planejada e o próprio nome já diz, né? Quando não aconteceu esse planejamento, então existe realmente um desespero, muitas dúvidas, angústia e de repente esse pai está se perguntando, tá, ok, aconteceu, e agora? O que eu faço? Como eu posso ser uma estrutura para o meu lar? Como que eu posso ser uma estrutura para a minha família? Diante de um planejamento que não foi feito, eu também estou aqui tentando me encontrar e a gente trouxe essa dinâmica para ajudar você a se encontrar nessa forma de ser pai, de ser essa estrutura para a sua família, tá bom? Estou aqui com o nosso psicólogo, que é o nosso convidado de hoje, o Fernando. E olha só, eu amei essa dinâmica porque eu achei muito interessante, Fernando, Sim. como a produção fez para a gente montar uma casa, né? A gente olha, a gente tem essa figura, né, do homem como o alicerce ali, o esteio, né, da família. Eu sei que os homens também têm toda a questão emocional, às vezes não é falada, né, não é expressada, mas eu achei muito legal. Então aqui a gente tem uma casa que está inacabada. E agora, na nossa dinâmica, a gente vai construir essa casa com os elementos-chave que você precisa saber aí. Eu vou começar aqui dessa janelinha. Vamos colocar a primeira janelinha e aí a gente já descobre o que vai acontecer. Pronto, já coloquei. Ofereça empatia. Ofereça empatia. Como seria isso, Fernando? Eu penso assim, que ao a pessoa descobrir que vai ser pai, né, e isso não foi planejado, a primeira reação é o susto. Não tem como, né? Tomei um susto, como que eu vou fazer agora? Eu tenho uma história rapidinha para contar para você sobre esse oferecer empatia. Meu irmão me ligou uma vez e falou assim, ó, você é pai de novo. Eu falei, que legal, então não sei o quê. Minha esposa foi buscar o exame. Quando voltou era gêmeos. Gêmeos, Cris. E ele ficou desesperado. E quando eu fui visitá-lo, ele estava com uma calculadora na mão. Porque ele falou, caramba, agora eu tenho que comprar um carro maior, mudar de condomínio, né? Procurar outro quarto, porque eu já tenho um, vai vir mais dois. Sim. Como é que eu faço? Então ele tomou um susto danado. Nesse momento, você oferecer empatia para alguém, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro, é quase que impossível. Então aceite primeiro esse susto. Ele vai passar, né? Mas aceite esse susto. Nossa, vou ser pai, né? Procure primeiro elaborar dentro de você quais são as suas possibilidades de exercer de forma plena essa paternidade. Seria aquele momento de aceitação. E aceitação, né? Você só consegue ser empático quando você aceita o problema primeiro dentro de você. Se o problema é um conflito para mim, eu não consigo ser empático a você. Boa, então, o primeiro muito passo boa. é aceitar que eu tenho uma nova questão a gerir, né? E essa questão eu tenho que elaborar. Então, se dê um tempinho, né? Se dê um tempinho para abrir a janela. Porque aqui já não vai ser uma casa, vai ser um lar. Né? Ela começou como uma casa, mas vai terminar como um lar. Né? Então, deixe a janela abrir devagarinho. Assim que essa questão foi elaborada, você se coloque no lugar da outra pessoa. Que no caso, a mãe. Que no lugar é uma mulher. Né? E essa mulher vai precisar de todo apoio, solidariedade, principalmente do seu sim. Né? O que a mulher mais necessita no início da gravidez é o sim do homem. Sim, estarei com você. Eu tô Sim, aqui estarei independente
de qualquer problema. Fernando, isso é tão profundo e pesquisas mostram isso, né? A mulher, ela consegue passar, né, todas essas conexões para o bebê. Então, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está eufórica, alegre, enfim, quaisquer que forem as emoções, isso tudo transfere para o feto. Então, eu acho muito legal quando você fala sobre esse apoio do pai, porque, de repente, mesmo que esse casal tenha uma questão, o foco é o bebê. Então, se a mãe estiver bem, vai ter uma gestação boa, o bebê vai ficar bem e tudo vai fluir de maneira muito positiva e saudável, né? Então, o primeiro momento seria você aceitar dentro de você. Muito legal isso E aí. o segundo momento, você se colocar no lugar do outro e entregar a sua aprovação àquele novo momento da família, né? Maravilhoso. Então, olha, eu aprovo a gravidez. O que vai vir daí para frente, a gente vai resolvendo passo a passo, né? Calmamente, né? Muito bom mesmo, Fernando. Vamos colocar aqui, vamos pegar mais uma janelinha. Respeite o espaço dela. Deixa eu colocar aqui. Essa do espaço é muito legal. Respeite o espaço da mulher grávida, né? Mulher grávida é mulher grávida. Os 3 primeiros meses, para quem já pôde ter essa questão, eles são um misto de emoção, de transformação. Transformação hormonal, físico, né? Início da transformação física, né? Pensamentos de como vai ser meu futuro. Se a pessoa tinha uma carreira planejada, a mulher tinha uma carreira planejada, ela tem que pensar como ela vai gerir isso novamente. Então, os 3 primeiros meses, ele é um misto de amor, um amor crescendo dentro dela, né? Esse amor maternal, que eu chamo de amor instintivo. Deus deu de presente para a mulher isso, né? O homem não. O homem ele vai construindo. A mulher não, né? Vai nascendo. Né? Enquanto um constrói o amor de pai, a mulher nasce dentro dela. Né? Forte. A mãe, né? A maternidade é diferente. E ela tem que fazer isso, gerir, e ao mesmo tempo gerir a sua nova vida com essa criança. Então, esse respeite o espaço dela, deixa ela falar. Deixe com que a mulher faça os planos. Seja você, o homem aí, o que vai exercer a paternidade, nos primeiros meses, mais ouvido do que boca. Né? E depois vocês vão acertando as arestinhas para que possa ficar tudo encaixadinho. Mas no primeiro momento, escute muito, dê muito apoio, critique muito pouco, né? Deixe que a pessoa faça aí os seus planos, que a mulher exerça essa possibilidade de fazer os seus planos, né? Eu tive um casal uma vez que a mulher assim, tinha elaborado no 3º mês de gestação, de uma gestação não planejada, então não era um casal que ainda estava estruturado totalmente financeiramente, mas ela tinha feito um levantamento de um quarto de bebê que passava de 15 mil. Né? E o paciente chegou e falou assim, Fernando, mas ela está maluca. Como é que eu faço um negócio desse? Eu falei assim, então deixa ela viver um pouco dessa maluquice. O quarto não vai ser de 15 mil. Depois Do tempo você ajusta. Né? Legal. Mas esse é o momento de permitir o sonho, de permitir com que a mãe possa entender o que está acontecendo com ela, da maneira dela, da forma dela, de como ela achar que deve ser. Então, para nós homens, sobra o ouvidinho, né, nos primeiros Fernando. meses. Né? Adorei o que você disse. E eu acho que isso aqui vale também muito, Fernando, até para o pós-parto, inclusive, né? Que é onde tem esse outro momento, aquele baque dos hormônios. E muitas vezes essa mulher também tá nesse processo, né? Descobrindo se é uma mãe de primeira viagem, por exemplo. E às vezes acontece uma evolução, assim, né? Quem é mãe sabe como é esse frenesi de amamentar, trocar fralda. Então, eu acho que vale também para o pós-parto. O pós-parto é ouvido e braço. Haja abraço. E no antes é só ouvido. Né? Muito bom. Essa colocação sua foi incrível. E já pegando o gancho aqui, deixa eu ver se eu não estou equivocada. O telhado. Palavras de afirmação. Eu achei legal que a produção já fez as coisas com mensagens subliminares aqui, né? A gente tem o telhado, que é a parte, assim, né? Também é super fundamental. Casa, Talvez até fique um pouco sem algumas coisas, mas o telhado tem que ter, que é a proteção. Então, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. O que seriam, para mim, palavras de afirmação numa gravidez não planejada ou numa paternidade não planejada, né? Eu acho que a primeira questão é você entender que esse é um problema que existe e vai acontecer. Não é um problema que eu consigo evitar mais, né? Tá ali. Afinal de contas, o bebê já está ali dentro, né? Ele vai chegar. Logo, eu ser positivo nesse momento vai me gerar emoções também positivas que vão me gerar pensamentos e comportamentos positivos. Certo. Né? Se eu começo a pensar apenas nas coisas negativas que não vão dar certo,
né? A tendência desse pai é a depressão, é se afastar do filho, ocorre um afastamento. Se eu começo a gerir palavras de afirmação, por exemplo, pô, vai ser bacana, né? Um filho é um companheiro, um filho é uma nova etapa, vai me gerar crescimento. Eu vou me aproximando não só da mãe, mas vou me aproximando do bebê. feto que está ali, né? Então, quando você começa a afirmar positivamente que o que está acontecendo com você é algo bom, né? Você cria o teto, né? Você passa a ficar imune, né? Aquelas chuvas negativas que vêm sempre, né? Não vou ter dinheiro, não vou ter isso, não vou ter isso, né? E que geram obsessão e com isso vão gerar só conflitos e afastamentos, né? E o interessante é que essas palavras de afirmação gerada dele para com ele mesmo vai refletir muito na relação dele com essa mãe. Sim. Né? De desenvolver e de doar essas palavras de afirmação para ela também. E pode ser que um momento ou outro, né, ele queira pontuar algumas coisas. Eu sei que o homem é muito ligado a essa questão financeira, né, como você mesmo comentou. Então, assim, essa mãe, ela compreende no interior talvez uma coisa que ela precisa fazer ali, melhorar, ajustar. E eu acho interessante quando essas palavras de afirmação vêm, né, no primeiro momento, depois a gente resolve, né, não criticar, apoiar, elogiar e no momento certo, olha, né, vamos conversar, vamos resolver essa situação. Porque é o que você comentou é muito real, né, Fernando? A gente acaba dando o que a gente tem dentro de nós, né? Então, se eu tenho essa estrutura em mim, eu consigo passar para outra pessoa. Eu vejo muito assim que a função, né, do pai, né, que não planejou aquela paternidade, que não estava esperando pelo aquele filho, e quando ele vem, né, é muito assim do condutor de uma carroça. O condutor. Né? Eu vou subir nessa carrocinha, nessa carrocinha vai entrar a minha esposa com o meu bebê dentro dele. Né? E eu vou conduzindo essa carrocinha por caminhos que eu consiga conduzir positivos. Muito né? legal. Então, a função do pai pego de surpresa é de condução. Né? Não é muito de orientação, não é muito do que você deve fazer, não é muito de cobrança. E às vezes ele exerce muito isso. Né? E acaba prejudicando um pouco a gestação e até essas questões de relacionamento. Então, procure conduzir o processo. Né? Ai, Fernando, sensacional. Adorei o que você disse. Eu vou terminar de construir a casa aqui, a gente já expõe as outras duas situações por conta do tempo. Então, eu vou colocar aqui primeiro, depois a gente lê ali, coloquei a janelinha. Gente, eu quero falar, Yasmin, adorei construir essa casa. E aqui a gente tem a chaminé, eu adorei o conceito da chaminé também. Então, eu tenho aqui, pergunte como você pode ajudar, né? E uma coisa que eu acho super importante, né, para o homem, para qualquer pessoa, mas falando agora do pai, tem uma válvula de escape. Eu acho isso super necessário para o homem. Eu queria que você comentasse os dois. Rapidinho. Não sei por onde você quer comentar. Vou começar pela... Pergunte como você pode ajudar. Isso, pergunte como você pode ajudar. Essa é uma pergunta assim que não deveria existir. Já deveria ser proativa. Um sonho, tá? Toda mulher... Não, fala a verdade. A mulher que tá me ouvindo aqui, eu tenho certeza, se você que tá em casa, mulher, pudesse falar comigo, você diria um sim junto comigo, né? A gente queria, né, realmente. Um pai que foi pego de surpresa vai se dirigir à sua esposa ou à sua companheira que estaria grávida, também que foi pego de surpresa, vai perguntar a ela como eu posso te ajudar, né? Não dá mais tempo, né? Então agora, não é? Essa pergunta já é uma pergunta que tem uma resposta por si só. Né? Você só pode ajudar estando ao meu lado. Não existe outra resposta. Só pode ajudar estando me dando apoio. Você só pode ajudar estando aqui comigo. Não existe uma outra resposta para isso. Então, essa pergunta eu responderia dessa forma. Fica ao lado. Não faça essa pergunta, porque senão vão vir uma lista de coisas que você não vai conseguir cumprir. Então, fique ao lado. A gente tem uma lista. Mas, tadinho, eles também ficam perdidos, né? Eu acho que... Sim. Que a gente acaba conseguindo ajudar. Para o homem, que se tem uma válvula de escape, que seria a chaminé, onde sai a fumacinha, continue sua vida. Né? Determinadas pessoas acham que ao ter um filho, eles vão precisar mudar a sua vida radicalmente. Né? Ela não é não é um 180 graus que você tem que sair daqui e ir para lá. Né? Ela é um processo de mudança. Então, se você joga seu futebol no final de semana, vai jogar seu futebol no final de semana. Né? Depois da tarde, vai lá, almoce com a sua esposa, continue indo na sua igreja, se você for, continue levando a sua vida, né? Sem muitas alterações. Né? E tenha o que como válvula de escape? Algo que te distraia,
algo que possa estar te aliviando. Eu aconselho muito que os pais que são pegos de surpresa, que eles tenham um amigo. Um amigo. Uma pessoa que você possa conversar. Você sabe que esse conselho, ele vale ouro pro mundo masculino, né? Que às vezes tem dificuldade de se abrir contra a pessoa. Sim, tem um amigo onde você possa conversar os seus medos, a angústia que você está passando, talvez a sua ansiedade futura de como vai ser. É importante você ter um amigo, mas que seja um amigo experiente. Você não vai conversar com um amigo que nunca teve um filho. Ele não vai saber te dizer muitas coisas, né? Mas converse com aquele que passou por algo semelhante a você. Né? Talvez ele possa dizer, olha, não é tão difícil assim. Não é tão complicado assim. Isso é motivador. Mas o principal é, não altere a sua vida de forma radical. O filho não vem para trazer para você uma mudança significativa na sua vida. Ele vem para acrescentar a sua vida. Né? Um filho não é uma mudança, ele é um acréscimo. Né? Então, quando você começa a ver o filho como um acréscimo, você fala assim, puxa vida, né? Muda Só ganhei, tudo. né? Só estou ganhando. E essa é a válvula de escape aí. Fernando, amei a nossa dinâmica. A gente vai voltar aqui para a nossa salinha da conversa. Cris, fantástico as coisas que o Fernando levantou aqui, né? Eu acho que quem está em casa Tá absorvendo. entendeu, foi acolhido. Eu fico imaginando foi também que orientado. ainda tem dúvidas. Porque o Fernando, gente, ele quase acertou. Mas ainda tem um pontinho que eu gostaria de perguntar. Não fica na vontade, sabe por quê? Teve gente que já mandou e vai na tela aí. Vamos lá então, é a sua participação. Nosso psicólogo está aqui para acolher você, falando sobre essa paternidade inesperada. E olha aí, o Pedro Albuquerque, um abraço para Minas Gerais, ele fala de 3 Rios e ele fala o seguinte, meus pais não se planejaram para me ter, mas meu pai me trata como se eu fosse uma obrigação do dia dele. Faço somente o básico. Existe uma saída para isso? Não me machucar tanto? E eu podia condicionar 2 coisas aqui, Fernando. Primeiro, né, linha lógica. Eu estou falando para um pai, o pai do Pedro, né? Tipo, a criança não pediu para nascer. Algumas coisas não mudam com o inesperado, né? Agora aqui a gente tem um inverso. A gente tem um fruto de alguém que talvez o pai não lidou bem e agora vem a consequência de não entender que o inesperado tem que ser tratado da mesma forma que o planejado. A pergunta do Pedro, assim, para ser uma pergunta inicial, é aquela que te coloca na forca. Né? Porque daí nós não estamos mais lidando com necessariamente uma paternidade não planejada, mas também com uma paternidade irresponsável. Existem vários conceitos de paternidade. Né? E ela é um atributo que você vai colocando adjetivos nela. Né? Então, um dos adjetivos que a gente estuda muito sobre paternidade é paternidade responsável, paternidade irresponsável. Né? Então, a pessoa já teve o filho, né? Ele já existe, e aí você tem que escolher, né? Como você vai exercer essa paternidade, de forma responsável ou de forma irresponsável. A queixa do Pedro, né? Pedro. Né? Pedro. Ao meu ver, é a queixa sobre um pai que está exercendo a paternidade de forma irresponsável. E ele não quer Né? mais sentir essa dor que ele sente, porque o que ele sente desse pai é que ele, Pedro, é um fardo na vida desse pai. E isso machuca, isso dói. E como que ele pode... Olha, o que eu posso dizer para vocês é assim, nós tomamos um susto na década de 80, 85, mais ou menos, né? Eu fui terminar o mestrado, doutorado bem para frente, mas assim, nós tomamos um susto de quando as pesquisas que foram feitas na Europa e nos Estados Unidos trouxeram como consequências de problemas psicossociais, como uso de drogas, gravidez precoce, violência na adolescência, né? Tudo isso antes era relacionado muito à relação materno-filial. Né? E as pesquisas mostraram que tudo isso está quase que integralmente relacionado às questões de relacionamento pai-filho. O pai... Pai e filho. Então, hoje, a dependência química, por exemplo, está muito mais relacionado a crianças que tiveram ausência paterna do que ausência materna. Gravidez precoce, muito mais relacionada a quem teve ausência paterna. Que no caso, essa menina que cresceu longe do pai. Longe do pai. Procura. Então, uma Procura série de esse amor. problemas psicossociais estão relacionados, né, à ausência do pai e não à ausência da mãe, como se pensava muito. Isso Poxa fez até, vida. se a advogada estivesse aqui, seria interessante a gente discutir, isso fez até mudanças na lei. Que antes a guarda era sempre da mãe. E hoje a guarda é compartilhada. É verdade. Porque se percebe que a necessidade de se ter pai e filho, mãe e pai equilibrados, Os dois. né,
Isso previne uma série de problemas psicossociais. Então, o conselho que eu dou ali é para o pai e para o filho, para que se entendam, é óbvio. Se não conseguir fazer isso, façam isso junto a uma psicoterapia com certeza absoluta. Né? Porque os problemas vão aparecer. E eles já começam com reflexos na primeira infância. Hoje nós temos crianças em escola de 4, 5 anos que têm ausência de pai, que já se apresentam com birra, agressivas, não aceitam autoridade e uma série de outras questões. Isso vai se piorando conforme ela vai crescendo. Eu acrescentaria... E que no caso do Pedro também, se caso não houver, tipo, a questão irresponsável, às vezes tem um limite que sai do controle do que o filho pode fazer. Mesmo ele sabendo que ele não vai encontrar a figura de um pai do formato, como ele lidaria com essa situação para ele se livrar dessas consequências e essas lacunas serem preenchidas com outra forma aí. Hoje, assim, um dos temas que a gente mais vai encontrar na internet, convido aí aos espectadores a digitarem, se quiser, digita a palavra paternidade, vocês vão ver uma série de livros que vão falar sobre paternidade. Até as instituições religiosas hoje discutem muito a questão da paternidade, né? Da paternidade mal resolvida, embora às vezes traga num contexto mais teológico, mas também faz muita referência da paternidade terrena mal resolvida. Então, a paternidade hoje ela passa a ser assim o tema do momento, né? O quanto isso traz de consequência. Como resolver um problema complexo, né? Também com uma solução complexa, não tem outra. Né? A pessoa precisa ir a um profissional. Né? Você não consegue matar um pai. Né? Você consegue entender um pai. Né? Então, você consegue matar seu pai dentro de você? Não. Ele vai estar sempre vivo em você. Né? Então, se eu desse o conselho para o Pedro, por exemplo, afaste do seu pai, né? Mate o seu pai, seria o pior dos conselhos. Né? Eu tenho que dar a sugestão para que ele entenda o pai dele e saiba lidar com esse entendimento. E abrir um caminho para o perdão? O perdão é a solução da terapia. A terapia termina com o perdão. Né? O paciente está em alta quando ele consegue elaborar todos os seus perdões. Né? Olha, perdoo tudo que me fizeram e tudo que eu fiz. Então, olha, vai ser feliz. E no caso, a terapia tem muito mais a ver com ele do que com o próprio pai. Acredito que eu não sei a idade do Pedro, né? Então, se ele puder, optar por um processo terapêutico, eu aconselho rapidamente a procurar maior de idade, isso. Né? Sendo maior de idade ou tendo autorização de um dos genitores, você já pode, né? Mas aconselho ele a procurar rapidamente aí ajuda profissional e aconselho ao pai também acompanhá-lo nessa questão, né? Porque é extremamente possível a reversão disso e não é uma reversão difícil de ser feita. Isso que é legal, né? Que não é uma reversão difícil de ser feita. Tá aí, Pedro, então, a resposta para você. Eu espero que você encontre realmente esse caminho do perdão e faça esse acerto com o seu pai. E muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? É o seguinte, o Entre Família vai fazer um brevíssimo intervalo. Você continua aqui com a gente. Tem dúvida? Então, manda aqui para nós. Nosso telefone está aparecendo aqui agora na tela para você mandar a sua interação, tá bom? O Entre Família vai, mas volta já já. Muito bem, estamos de volta, programa especial por ter você juntinho com a gente nas tardes aqui da TV Novo Tempo com Entre Família, né? Paternidade não planejada. Várias dúvidas você tem? Calma aí, já o Fernandão estava inclusive aqui no intervalo falando de um monte de coisa, para quando ele vem é uma benção. Então aproveita que ele está sentadinho com você no sofá e puxa a orelha dele, é ficha dourada. Se fosse no postinho, é difícil a ficha do Fernando, tá? Difícil estar sentado com você hoje aí. Agora é o seguinte, fácil é falar do projeto Anjos da Esperança. Estamos no mês especial, um mês de doações. Cris, que bicho é esse? Que negócio é esse? Você vê que nos nossos intervalos aqui não tem propaganda comercial, a gente não tem patrocínios, né? E você vê também os nossos cursos. Há pouco, aqui a Suzane estava oferecendo uma revista para você de graça, onde ninguém paga nada, vai pelo correio, mas tem um custo para isso. Então, toda a Rede Novo Tempo, seja rádio, TV, web, ela tem esse plano de sustentabilidade, que são doadores, que nós chamamos de anjos, né? Mensageiros, biblicamente. E nesse mês de março, a gente tem um desafio para você. A gente quer lançar um outro guia, um outro estudo bíblico. É verdade, a gente quer que mais 50 pessoas nessa primeira etapa sejam beneficiadas. É isso mesmo. Agora, para que isso aconteça, você vai fazer uma doação especial. Já vou falar para você que é anjo, que já é anjo, pode contribuir, e para você que não é anjo. E tem várias formas de você fazer esse pagamento. Quer saber? Pode rodar o VT.
Uma das formas de doação que o projeto Anjos da Esperança oferece é por meio do cartão de crédito. E atualmente nós trabalhamos com 5 bandeiras: Hipercard, American Express, Elo, Visa e Mastercard. Fazer a doação por cartão de crédito é uma forma bem prática para quem doa para Novo Tempo, porque tudo é feito de forma automática. E a frequência da doação por cartão pode ser única, onde é feita uma cobrança só, ou mensal, no dia determinado pelo doador. Se, por exemplo, você escolher doar mensalmente um determinado valor pelo cartão, todos os meses, no dia escolhido, vai acontecer a cobrança desse valor, sem você precisar ligar para o atendimento para informar que a doação foi feita, porque ela vai ser registrada em nosso sistema automaticamente. Mas, se der algum problema e a doação não for autorizada pelo banco, o nosso atendimento vai entrar em contato. Por isso que é muito importante o doador nos avisar qualquer alteração no cartão registrado para doação. Assim, os dados sempre vão ficar atualizados e a doação vai passar automaticamente. E sobre a segurança dos dados pessoais, como o número do cartão, do CPF e outras informações sensíveis, saiba que a Rede Novo Tempo trabalha com uma criptografia de ponta que protege os dados dos doadores. Depois que os dados foram salvos no sistema, ninguém tem acesso a eles, nem mesmo o nosso atendimento. Todas as informações são confidenciais. Fazer a doação por cartão de crédito é uma maneira simples e fácil de ajudar a Novo Tempo com a missão de ensinar a Bíblia gratuitamente. Então fica aqui o nosso convite. Ligue para o nosso atendimento ou acesse o site anjosdaesperança.com e se torne um doador hoje mesmo. Acorda menina, é isso aí, hein, gente? Vamos acordar, vamos juntos nessa engrenagem durante o mês de março, ó. Se liga aqui, o tempo é curto, mas a informação é preciosa. Ó, Dona Maria, presta atenção, hein? Ó, sou Anjo da Esperança, por exemplo, dou R$10 por mês. Vai lá no teu boletinho e aumenta para 15. Cris, mas eu não sei, eu quero ligar. Então liga, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30 é uma doação única. São 50 mil pessoas que vão receber. Com apenas R$10 você consegue enviar 2 estudos bíblicos. São 2 famílias que podem ser ajudadas. Então liga agora, tem uma turma para te atender. Mas Cris, eu amo um Pix. Então, ó, chuva de Pix para você agora aqui, ó. Como é que funciona? Coloca o e-mail lá no seu internet banking, coloca lá anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Precisamos da sua ajuda, o curso está pronto, falta imprimir, mandar para casa do povo, já já a gente vai mostrar essa bênção, tá? E à noite, às 9h30, de segunda a sexta-feira, agora tem uma semana especial, apresentadores, contamos com você. Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Tá aí, Dona Maria, já entrou, já fez o Pix? Tá com a gente? Bora nós lá, sou Anjo, sou Novo Tempo. Sou Anjo, sou Novo Mãos Tempo. que transformam vidas. Eu amo ouvir essa locução da rádio, é legal, sabia? né? O Snau. Sou Anjo. É, O mas Snau que faz, o Que Snau que legal. faz, que é o nosso coordenador da Rádio Novo Tempo. Muito legal. Eu gostei de você falar na internet o quê? Banking. De vez em quando baixa o inglês, né? De onde que vem? Eu aprendi com a nossa personal organizer que fala Facebook, Instagram. Só consigo falar com ela. No dia a dia não rola. Não consigo falar. Agora, voltando a falar super sério nesse programa. A seriedade toda é voltada para você que está participando aqui com a gente. A gente tenta ser sério, né? Vamos lá para uma perguntinha que está chegando aqui para nós. É do Ferdinando. Ele está falando de... Eu estou vendo que é Paraíba. O resto eu não estou conseguindo enxergar a letra, mas eu quero falar. Cajazeiras! Fernando, seja bem-vindo. Eu morro de vontade de conhecer a Paraíba. Ferdinando. Desculpa, tá? Ele está dizendo o seguinte. Quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Sou filho único e ele era minha única referência familiar. Masculina, né? Mais próxima. Hoje, aos 28 anos, tenho ansiedade e algumas vezes a figura paterna me fez falta. Porém, a espiritualidade e a presença de grandes amigos em minha vida se tornaram exemplos masculinos e alicerces valiosos para as minhas limitações diárias. Essa é a pergunta do Ferdinando, né? Quase meu xará, Fernando. Né? O Ferdinando, ele acho que ele foi modesto quando ele disse que por algumas vezes sentiu falta da figura materna, né? Paterna. Porque ele tinha 12 anos quando o pai dele faleceu.
12 anos é a transição da infância para a adolescência. Então, 12 anos é o primeiro ano da adolescência, né, onde as transformações estão ocorrendo. Antes disso, um mundo de fantasias. Depois disso, começa-se aí se palpando, se concretizando progressivamente um mundo de realidades. E nesse mundo de realidades você precisa de modelos, né? E o principal modelo do Fernando, Deus resolveu levar ao céu, né? Então, possivelmente esse exemplo de como ser pai, de como exercer essa paternidade, o Fernando tem guardado e registrado apenas enquanto era criança. Então, é mais do que natural esperar as inseguranças dele nesse momento de vida, agora com 28 anos, né, com relação ao filho dele. Então, fica tranquilo, Ferdinando, porque com certeza absoluta você vai eleger outros modelos na sua vida. Né? Não precisa ser necessariamente o seu pai. Né? Ele foi o grande modelo da sua vida. Possivelmente você pode até criar assim figurações de como teria sido se ele tivesse continuado com você. Né? Isso é muito legal, né? Você poder... A mente é muito boa por isso, porque ela consegue deixar aqueles que Deus levou imortais. E nós podemos criar personagens até. Então, tente um dia imaginar, Ferdinando, como teria sido seu pai se ele tivesse ficado com você. E como ele teria dado continuidade à paternidade dele. E se ela for positiva na sua mente, isso lhe servirá de segurança. Muito né? legal, Fernando. E isso aí. procure pessoas, procure modelos que possam, né, te indicar uma paternidade responsável. E você vai encontrar na sua igreja, no seu clube, enfim, na sua vida social você vai encontrar pessoas que você vai, não precisa nem conhecer. Muitas vezes você está num shopping, passeando, e você vê aquele pai dando sorvete na mão do filho, o outro preocupado porque o filho babou e limpa com carinho, né? O outro olhando se o filho está brincando legal no parquinho. E isso Esses reforça, exemplos já mesmo são sem suficientes. ter até- próximo aquela nem lacuna conhecer. preenchida. Agora, falando em Vamos- lacuna está preenchida, mais uma participação na Isso tela agora, aí. hein? Você participando com a gente agora é o Paulo Vieira. E ele é de São Paulo. E ele fala o seguinte, hein, Fernando? Eu nunca quis ser pai, Fernando. Minha esposa também. Tínhamos uma vida tranquila. Estou preocupado com objetivos maiores, espirituais. Minha esposa engravidou. Há um ano tivemos o nosso filho. Minha ideia não mudou. Eu continuo achando que não deveríamos tê-lo. O amamos muito, mas o receio que, falando isso, possa ser ruim para ele. De repente, se sentir rejeitado. Procede, Fernando. Olha só, Fernando, eu vou fazer um Fernando, o desafio tempo para tá você. acabando. Posso fazer um desafio para você? Pode. Inesperado. Responder essa pergunta no tempo mais rápido que você já respondeu na tua vida. Então Um minuto. eu vou direto assim, não diga nada para o seu filho. É óbvio que ele vai se sentir rejeitado, né? Um filho nasceu para ser amado pelo pai, da mesma forma que o pai nasceu para amar o filho. Então ame seu filho, ele já está aí, né? E a sua ideia, ela não serve mais, né? Sua ideia de não ter filhos não serve mais, você já tem. Essa ideia põe no lixo. Tenta passar nas 5 fases do luto. Joga fora, né? E tenha seu filho aí, não diga isso para ele nunca. Fernando, muito obrigada pela sua participação no agradeço. Entre Família. Foi sensacional. A gente vai colocar agora aqui as redes sociais do Fernando para que você possa entrar em contato caso você tenha alguma dúvida. A esposa ajuda ele a monitorar as redes sociais e ele vai responder a sua pergunta se por acaso você quiser perguntar alguma coisa no particular, né? Então tem a rede social dele, pessoal, a rede social da clínica. Fernando, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar discutindo um tema tão complexo, né? Aliás, toda vez que eu venho aqui sou muito bem recebido e os temas são muito bem escolhidos. Parabéns aí pelo editorial de vocês e pela maneira que vocês conduzem temas difíceis. Parabéns. Obrigada. A gente só chama ele para pepino, mas porque tem responsabilidade, sabe descascar o contar pra pepino. gente. E pronto, Agora fora. tem uma pessoa que também sabe muito descascar legumes e faz coisas incríveis, deliciosas, maravilhosas. É ela, Teru Gouveia. Vida e saúde, vem aí o que temos hoje. Hoje temos uma conversa muito interessante sobre diabetes tipo 1 infantil, o terror de muitos pais. A gente quer trazer aqui a experiência médica e também a experiência materna na conversa de hoje, Suzaiane. Além disso, tem claramente, o Dr. César vai explorar porque algumas pessoas reagem melhor aos traumas do que outras pessoas. E na questão de descascar aí legumes, hoje eu vou, na verdade, tostar uns grãozinhos, vou moer uns grãozinhos aqui para fazer a farofa do rei.
Eu acho que o nome é bastante sugestivo. Mas eu acho que podia ser a farofa da rainha. Tu não acha não, Suzane? Mas é claro Eu acho que é já da tá tudo rainha. certo quem vai comer isso aí. Porque Dia eu da mulher foi Já ontem. sei quem vai comer isso aí, hein? Eu virei Já sei. visita frequente na cozinha do Vídeo Saúde. Falando nisso, quero agradecer você e a Arlete. Ontem eu não vim no programa e dois cookies estavam separados em minha mesa. Agora pergunta, Tá quem vendo? Tá vendo? que lembrou de você? Quem lembrou de mim? Primeiro a Cláudia, primeiro a Arlete. eu. Segundamente. Não, foi aqui a Teru e a Arlete que lembraram de mim. Ah, tá. aham. Foi. Você? Ah, tá, beleza. Claro que foi eu que levei pra você. Essa brother, essa sister aí, hein, Cris? Você tá bem. Teru, obrigada, viu? Bom programa pra você. Obrigada, até mais. Até mais. Quase que a gente por amor, a gente quebra o pau com 2 cookies. Mas assim, foi você, Suzane? Mas foi por amor, Muito foi. obrigado. O que você precisa, Suzane? Você está passando bem? Pode ventilar. Vamos lá. E nesse serviço todo cheio de amor aqui, eu encerro esse programa de hoje. É o seguinte, convidando amanhã às 2h30 a estar aqui, porque nós vamos falar sobre plantas. Mas agora, como ganhar dinheiro com elas. Esse é o tema do nosso Não programa. vende as amanhã. plantas da tua mãe, tá? Mas- É a mãe que vai ganhar dinheiro. Mas, por Vamos lá, favor, vamos. isso. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.